your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Bom dia, a paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para uma aula online da Escola Bíblica Dominical. Então eu quero dizer para vocês que esse trimestre ele está chegando ao fim, né? Está encerrando essa lição. E essa lição de hoje é uma lição assim que tem tudo a ver com o trimestre que foi falado desde o princípio. E a nossa lição, eu estou aqui com a revista Fortalecendo a Família. Uma lição que ela tem trazido muito ensinamento a todos nós com relação ao fortalecimento da família cristã, principalmente, porque uma família cristã, ela estando fortalecida, ela tem suporte suficiente para falar da palavra, para conquistar outras famílias que precisam também. Então, o texto áureo da nossa lição, como também tudo aquilo que vai ser falado dentro da lição, dentro da palavra que nós temos para hoje, ele tem tudo a ver com tudo que aconteceu ao longo desse período. E eu pretendo aqui passar para vocês uma retrospectiva de tudo isso e mais em cima da palavra que foi dada, que foi dita por Jesus durante ele estar com os apóstolos reunidos. Então nós vamos fazer uma comparação e vocês vão entender melhor tudo isso que aconteceu e de como a nossa família hoje, ela tem que estar fortalecida com tudo isso que foi passado ao longo desse trimestre, né? E a 13ª lição será uma lição muito importante também, porque ela irá falar da missão, né? Da missão que a família tem. E aí, não percam, porque o nosso pastor coordenador, o nosso novo pastor, Aldenor do Vale, ele vai estar ministrando essa lição, e eu já quero convidar vocês de antemão para participar. E orar também pelo nosso novo pastor, para que tudo dê certo aqui na nossa área, né? E que as coisas fluam de acordo com a vontade de Deus. Certo, queridos? Então, a nossa EBD, olha, o nosso texto áureo, ele fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Está em Mateus 7, 24. A lição de hoje, ela tem os objetivos, então sempre tem os objetivos da nossa lição, e o primeiro deles é saber que uma família vitoriosa cuida de sua vida espiritual. Perceber que o amor é o vínculo de uma família forte e compreender que a comunicação é vital para o relacionamento da família. Tá certo, queridos? A verdade prática: fortalecer a família é o resultado da mudança do nosso relacionamento, uns para com os outros e para com Deus. Então, queridos, vamos fazer a leitura da nossa lição de hoje. Eu vou utilizar aqui o texto bíblico, vou usar a Bíblia. Está lá em Mateus 7, do 24 ao 27. E então Jesus fala aqui sobre dois fundamentos, né, que são importantes aqui.
E ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar e agradecer ao Senhor por este momento, e agradecer a Ele por esta palavra, e nos dar ensinamento através dela. Querido Deus e eterno Pai, maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai querido. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos para aprender da Tua palavra, e pedimos a Ti, Senhor, que abra nossas mentes, que use o Espírito Santo, Senhor, para que possa adentrar as nossas almas, adentrar o nosso espírito, e que possa nos convencer, Senhor, que possa transformar os nossos corações e abrir as nossas mentes para um entendimento melhor da Tua palavra, Senhor. E saber usar cada vez mais a Tua palavra, saber conquistar mais através dela, Pai querido. Dai-nos saúde e disposição para entrarmos nessa luta sempre de cabeça erguida e Te representando, Pai amado. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Então, meus amados, é uma lição muito importante. Vamos ver aqui o que aconteceu ao longo desse trimestre. A primeira lição, ela falou da família, que é uma instituição divina. O plano de Deus para a família. A terceira foi a formação do desenvolvimento do lar. A quarta, a bênção do casamento. A quinta, a missão do homem. A sexta, a missão da mulher. A sétima, o propósito de Deus para os filhos. A oitava, ela falou dos solteiros, viúvos e idosos na família. A nona falou da família e a economia do lar. A décima falou sobre a disciplina na família. A 11ª, a proteção da família. E hoje nós vamos ver a 12ª, que ela vai falar sobre fortalecendo a família. O que eu comparo isso, queridos? Jesus, quando ele falou sobre esses dois fundamentos, ele tinha acabado de falar sobre o Sermão da Montanha, ele reuniu todos os seus apóstolos em torno dele, ele viu que tinha uma multidão acompanhando, então os apóstolos, ele subiu no monte, os apóstolos sentaram em torno dele, e aí ele começou a proferir, eu vou mostrar aqui para vocês, o que Jesus falou, desde o capítulo 5, quando ele começou o Sermão da Montanha, ele foi falar das bem-aventuranças, e aí ele disse que os discípulos eram o sal da terra. Depois ele falou aos discípulos que eles são a luz do mundo. Jesus, ele disse que não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Então ele falou dos mandamentos, de como cumprir esses mandamentos. Ele completou o que foi dito no antigo, então ele fez toda essa parte. Jesus, ele falou sobre a prática da justiça e como se deve dar as esmolas. Então Jesus, ele falou como se deve orar, né? Falou da oração, falou da oração dominical, ele falou como se deve jejuar, ele falou dos tesouros do céu, ele falou a luz e as trevas, falou sobre os dois senhores, ele falou sobre a ansiosa solicitude pela vida, e no final ele falou sobre o juízo temerário que é proibido. Então nós entramos no capítulo 7, aí ele falou sobre a justiça que incita a orar, ele falou as duas entradas, ele falou sobre os falsos profetas, e aí ele falou sobre esses dois fundamentos. Então Jesus deu toda uma base para que os apóstolos que estavam ouvindo e toda aquela multidão que o seguia, entendesse qual era o propósito dele e como é que cada pessoa dessa iria se fortalecer com tudo aquilo que ele disse, para dar continuidade no seu trabalho. Então, Jesus preparou uma base, e não é diferente. Então, a palavra, quando ele fala que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não pratica,
Ele faz duas comparações sobre dois homens. Ele fala que um ele é prudente e o outro é insensato, porque ouve tudo aquilo que ele disse e não praticou e não fez da forma como ele queria. Então ele está dizendo que essa base toda que ele ensinou ao longo daquela jornada que ele teve de ensinamento com os seus apóstolos, ele tinha acabado de escolher esses apóstolos, então são os fundamentos que hoje servem para mim e para você, serve para nossa família, porque nós estamos falando de família, e a família ela tem que receber todo esse tratado, toda essa forma de base para que ela seja uma família forte, para que ela utilize tudo aquilo que Jesus falou. Por isso nós tivemos 11 lições além dessa aqui, que todas elas vão servir de base para que a família, quando chegar aqui na 13ª lição, quando vai falar das missões, ela esteja com uma família estruturada, né? Sua família tem que estar estruturada para dar continuidade a tudo aquilo que Jesus falou. E aí ele vai falar de todas as coisas dentro da nossa lição, que nós vamos... Esses daí são tudo aquilo que nós vamos usar, né, durante a ministração, e no final eu vou mostrar para vocês, porque vocês poderão fazer as anotações para acompanhar e fazer uma leitura melhor. Eu tenho aqui uma imagem da nossa igreja, né, eu vou deixar essa imagem aí, e no final a gente vai fazer uma comparação de tudo aquilo que Jesus falou, e tudo que a nossa lição pede, o que a nossa lição ela pede até quando ela vai falar de base. Então, quando Jesus ele profere, ele está falando justamente de tudo aquilo que é importante para uma família ter, para que ela possa se sustentar. Porque ele diz que alicerçou sua casa num terreno onde tinha sustentação, e o outro sobre uma base de areia. Então, não é diferente hoje para as nossas famílias, né? Se eu penso que a minha família ela tem que ter uma família fortalecida, eu tenho que construir a base familiar, eu tenho que, na verdade, cavar uma vala profunda, né? Onde eu vou fazer um alicerce que dê sustentação. Assim mesmo, essa imagem da nossa igreja que aparece aqui, quando ela foi construída, ela teve uma base bem sólida, bem feita, para que ela não viesse a desabar. Porque quando vier a tempestade, que vier as coisas que vêm junto com a tempestade, que são as dificuldades, tudo aquilo que nós vamos enfrentar como família, se a nossa família ela não tiver essa base bem estruturada, ela vai cair, como diz a palavra do Senhor. Então, tudo isso que nós aprendemos aqui, nós temos que colocar em prática. Nós temos que fortalecer a nossa família para que ela tenha esse sustento. E uma das coisas que ele ensinou ao longo disso também foi a questão da oração. E aí nós vamos ver na nossa lição que ela faz parte desse fortalecimento. A nossa lição ela fala que existe 3 pontos importantes para o fortalecimento da nossa família, que é o lado espiritual, o lado sentimental e o lado social. Então, assim, tudo aquilo que foi programado, tudo aquilo que foi ensinado, ele vem com uma base que é através de Cristo. E aí, a base espiritual, ela vem da palavra. Então, o que uma família ela tem que ter, principalmente dentro da sua base familiar? É o ensinamento da palavra, é o estudo da palavra, é estudar, é pesquisar, é ver o que a palavra diz, e a família está fortalecida, porque quando nós construímos essa base e começamos pelo lado espiritual, que ele é o mais importante, quando Jesus ele menciona a casa onde ela foi construída, e ele está se referindo justamente a isso, a esse lado espiritual, a um lado onde tem que ser fortalecido, porque depois que vem a tempestade, vem a chuva, vier tudo aquilo que é contrário à sua palavra, tudo aquilo que vai ameaçar a minha e a sua família, nós temos que estar bem embasado dentro da palavra e saber tudo aquilo que serve para mim, que serve para você, que serve para a nossa família. E isso faz parte desta base. É o ensinamento que vem espiritual da palavra. É por isso que lá em Salmos, é uma dessa referência que tem na lição, que ele vai dizer que Salmos 119 e 105, ele vai falar da luz, que é a palavra, né? A palavra do Senhor, que é a luz que ilumina, é a luz no nosso caminho, é ela que vai nos conduzir, ela que vai nos mostrar, porque
quando nós temos esse conhecimento, as coisas vão clareando, né? Esse é o entendimento que nós temos que ter da questão da palavra do Senhor dentro da nossa família, dentro dessa primeira base espiritual, que ela vem do ensinamento da palavra. Então, uma família cristã, é claro que nós vamos passar para os nossos filhos todo o ensinamento, aquilo que vem, que não pertence à vida cristã, porque nós vivemos num mundo onde nós não estamos sozinhos, na verdade, e eles vão para a escola, eles vão para a faculdade no futuro, então eles têm que ter um conhecimento forte para que eles consigam se manter firme quando estiverem lá na sua escola, quando estiverem na sua faculdade, e eles saber defender a sua fé. Não estremecer nessas horas, não cair nas tentações ou nas ilusões que são passadas para eles. Então, esse é o primeiro lado que tem que ser forte dentro do fortalecimento da família. Então, queridos, o segundo ponto importante nesse fortalecimento vem a oração. Então, Jesus também, quando ele percebeu que os apóstolos tinham dúvida com relação à oração, Jesus ensinou a orar. A oração ela é fundamental, e ele deu vários exemplos ao longo dos 3 anos que ele passou ministrando a palavra, pregando sobre o reino. Ele orou diversas vezes, orou por tudo aquilo que ele ia fazer por nós. Então, para a família não é diferente, né? A família, ela tem que ter essa base da oração muito forte mesmo, porque a oração é o nosso maior contato com o nosso Criador, com o nosso Pai. E a oração ela é fundamental para tudo isso. Então, eu falei que o fortalecimento espiritual ele vem da leitura da palavra, do estudo, e ele vem da oração, porque a oração é isso que vai fortalecer a família. E uma família que ora junto, né? Então, é uma base muito importante que nós podemos passar para os nossos filhos, desde pequenos, né? Já ensiná-los a orar junto, pela manhã, antes de dormir também. Então, a oração ela é fundamental para fazer com que nós tenhamos esse contato e tenhamos mais segurança em falar as coisas com Deus, em pedir as coisas para Deus, em orar em nome de Jesus. Foi uma das coisas que ele falou, orai em meu nome. Então, toda oração, ela tem que ter essa intercessão de Jesus. Jesus tem que estar no meio da nossa oração, né? Então, é por isso que nós sempre oramos e pedimos em nome de Jesus. Então, queridos, a oração ela é fundamental para isso. Eu sei que muitos têm dificuldade na questão da oração, tanto na igreja, como também em casa. Às vezes nós vamos para os nossos cultos de terça-feira, que nós temos que passar uma parte dele ali, orando de joelho. É um momento nosso com Deus. E da mesma forma, esse momento ele não tem que ser só na igreja, porque a oração ela é em todos os lugares. Esse contato nosso com Deus é em todos os lugares. Por isso que quando Jesus teve aquele encontro lá com a mulher samaritana, ele falou da oração, ele falou da adoração a Deus, né? Que a partir dali chegaria um momento em que orar a Deus e agradar a Ele não seria mais só em Jerezim ou em Jerusalém. Ele teria que ser adorado em espírito e em verdade. Então, nós podemos orar em qualquer lugar, mas o fundamental aqui é orar em família, trazer a família junto. Eu, por exemplo, quando à noite, sempre nós dobramos o joelho, chamamos as meninas para orar conosco. Já estamos passando isso para elas, que é justamente isso, porque nós queremos que elas sejam fortalecidas ao longo dessa segunda infância delas, e quando elas atingirem a adolescência, elas estejam bem melhor do que eu, quando estava na minha adolescência, que eu não tive toda essa base. Então, hoje eu preparo esse caminho para minha família, e é assim que eu quero, queridos, que todos vocês façam a mesma coisa. Preparem o caminho para os seus filhos na oração, que ela é fundamental para esse contato entre nós e o nosso Pai. E junto dessa oração, o que eu posso dizer para vocês? Quiserem anotar Gênesis 18, 17 a 19, também Efésios 6, 18, 1 Tessalonicenses 5, 17 e Lucas 18, 1. Todos eles vão dar orientações sobre a oração e como devemos fazê-la. O terceiro aspecto que é fundamental nesse fortalecimento é a dependência de Deus.
A dependência de Deus. Nós temos a mania, o homem, porque o homem, ele é egoísta, ele é egocêntrico, né? Ele é arrogante, ele acha que pode tudo. E muitas vezes, quando Jesus falou da questão desta casa ser construída e ter uma sólida base para que não caia, é justamente isso, porque o homem, quando ele confia em si mesmo, quando nós passamos a confiar em nós mesmos, e aí nós caímos num erro, porque essa confiança, ela é terrena e ela é carnal. Então, a nossa confiança, ela tem que ser em Deus, em todos os aspectos. E da mesma forma, nós temos que ensinar as nossas famílias, né? A nossa família, a minha casa, ela tem que ser ensinada a depender totalmente de Deus, a ter Deus acima de todas as coisas. Então, essa dependência, vocês podem também ver lá em Salmos 20, né? Capítulo 20, versículo 7. Também o Salmo 127, versículo 1, que vai falar sobre Deus, que é o supremo guardião. Então, essa é a ideia, é entender que Deus está acima de todas as coisas. Ele é o supremo guardião. É Ele quem sabe de todas as coisas. E nós só temos que ter a humildade de entregar tudo isso na mão dEle, queridos. E aí isso vai fazer com que as nossas famílias fiquem mais fortes. Que as nossas famílias tenham suporte para aguentar a tormenta, para aguentar o vento forte, para aguentar as ondas batendo contra ela. Então, são 3 fundamentos importantes nesta primeira base, que é a palavra do Senhor, a oração e a dependência. E tudo isso, ela não é só uma dependência para a minha vida familiar, para como a minha família vai se sustentar diante de tudo isso, mas ela me fortalece a minha família, para que a minha família faça uma boa representação de Jesus na sociedade. Porque quando nós estamos fora do nosso ambiente cristão, fora do nosso ensinamento, nós vamos estar com pessoas que não têm o mesmo conhecimento, que não têm a mesma sensibilidade, que não têm a fé que nós temos. Então, nós seremos esse representante lá. E tudo isso dentro da sociedade vai... a oração, a dependência de Deus e a palavra dele vai fortalecer a minha e a sua família na forma sentimental. Por que isso? Porque nós seremos mais justos com os nossos filhos. Quando uma família ela tem essa base, ela vai tratar melhor os seus filhos. Ela vai ensinar melhor, ela vai dar mais carinho, mais atenção, ela vai cobrar. Vai ser justo, vai ser mais justo, porque o cristão ele tem que ser mais justo. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E quando nós falamos dessa parte sentimental, tocando o coração, a nossa lição ela vai falar: cada membro de uma família precisa indagar a si próprio. Se eu não existisse, eu faria falta à minha família? Pense aí vocês, põe isso em xeque assim, e na questão, se você não existisse, você faria falta à sua família? Então, é isso que a nossa palavra fala, é a presença na família, é esse amor, é o diálogo, é a compreensão, é estar junto, tudo isso faz parte do fortalecimento sentimental da família. Temos que cobrar, temos que mostrar o caminho certo, mas o principal deles todo aqui dentro é o amor. O amor. Quando Jesus vai falar lá em Coríntios, ele vai falar de várias características importantes, mas ele diz que o amor é o mais importante delas, né? Então é esse amor que nós temos que ter dentro da nossa família, meus amados. João também, 4:10, ele fala justamente sobre isso, que Jesus nos deixou uma preciosa lição no seu encontro com a mulher samaritana. Ele quebrou todas as barreiras que tinham naquela época. Quebrou tudo para mostrar o amor que ele tinha, que o amor dele não havia
discriminação, independente se ela era samaritana, se ela adorava outros deuses, ou ele veio para todos e ele mostrou isso, né? O amor que ele tem é distribuído de forma igual para todo mundo. E nós vamos ver também que Jesus procurava antes tocar os corações das pessoas através de suas palavras e atitudes. Em Apocalipse 3:20 é uma das referências. Por este motivo as pessoas sentiam sua falta e queriam sempre estar onde ele estava. Isso aí está sendo dito lá em Lucas 24, 32 a 34. Então Jesus ele espalhou o amor, ele tratou todo mundo com igualdade, independente da condição social daquela pessoa. E ele demonstrou tudo isso. E eu, você, a nossa família tem que ter esta característica de Jesus, né? Que é o mais importante, que é o amor. A nossa lição ela vai falar em decidindo amar, né? Que é ouvir pessoas orando e pedindo a Deus que derrame o seu amor nos seus corações. Isso aí está em Romanos 5:5. Deus vai falar sobre o nosso coração através do Espírito Santo, que esse amor, quando nós oramos, que é uma dos fundamentos, né, que é a oração, e isso vai fazer com que o Espírito Santo haja sobre nós. E aí esse amor, ele vai prevalecer mais ainda. 1.3, ele vai falar sobre atribuindo valor. A lição aqui, ela vai falar do valor que nós temos que dar a cada membro da família. Esse valor, e como é que ele deve ser feito, como é que eu vou valorizar as pessoas da minha família. Essa relação que eu vou ter com eles, ela é fundamental. Eu como pai, você como mãe, né? Todos aqueles que fazem parte dessa família, nós temos que atribuir estes valores, que eles são fundamentais. E o que dá fundamento a tudo isso está em João 2, de 2 a 11. Né? Ele vai falar das relações familiares. É um fundamento sobre valorizar cada membro. Jesus valorizava a família. E em várias ocasiões ele esteve reunidos com famílias. E quando ele fala assim de famílias, nós podemos ver assim, muitos exemplos durante toda essa parte bíblica. O Senhor, no princípio, ele usou Adão e Eva, que foi a primeira família. Depois o Senhor, ele usou Noé, quando ele estabeleceu uma nova ordem, uma nova oportunidade à humanidade, ele usou a família de Noé. Depois ele usou a família de Abraão, para que ele gerasse o povo dele, o povo escolhido por Deus. Então, depois ele usou a família de Moisés para tirar o povo da escravidão. Então, Deus foi usando várias famílias ao longo da história. E quando Jesus veio, ele usou duas famílias. Ele usou a família de José e usou a família de Maria. Usou duas famílias para que viesse o nosso Salvador, para que viesse Jesus. Então, é algo fundamental a valorização da família. Valorizar cada membro, a sua importância, tratá-los de forma igualitária, isso tudo é fundamental. Então, Deus ele nos mostra durante as passagens bíblicas que ele usou diversas famílias. E não é diferente hoje, meus amados, porque quando nós nos fortalecemos como família, nós seremos usados por Deus para levar a sua palavra, para levar conforto, para levar a palavra de salvação a outras pessoas. E isso é fundamental para mim, para você, para a nossa família. Então, quando eu me refiro a isso, nós vamos chegar a um lado que é o lado social. Como é que fica a família diante desse lado social? Como é que a nossa família cristã ela é representada hoje? Né? A normalidade, muitos pais não têm tempo para seus filhos, assim como muitos filhos pouco se importam em estar junto de seus pais. Isso é muito negativo, pois a família precisa de união para ser feliz. Está em Salmos 133, 1. Sem a união, a família enfraquece. Então, vamos
recapitular. A palavra de Deus, a oração, a dependência de Deus, tudo isso vai nos levar a ter um sentimento melhor. E isso vai nos ensinar que o nosso coração seja tocado de forma mais espiritual. E isso vai fazer com que a família decida amar, fazer aquilo que é certo. Ela vai atribuir valor para cada pessoa da família e para cada família que esteja fora do conhecimento da palavra de Deus. Porque esse amor, ele irradia, ele não acontece só no ambiente familiar. Quando a família está bem estruturada, ela vai passar isso adiante. E aí que vem um lado social. Vem um lado da comunicação, que ela é fundamental. Dentro da minha família, se eu não me comunicar com a minha esposa, com os meus filhos, com todas as pessoas que fazem parte da minha família, vai haver uma falha grande uma falha familiar, porque as coisas não vão fluir, ninguém vai falar a mesma língua, ninguém vai seguir o mesmo caminho. Então é fundamental a comunicação, não só para saber o que o outro está sentindo, mas para falar do que é importante para cada membro da família, para falar o que é importante ele fazer lá fora quando ele não estiver no ambiente familiar. Então, tudo isso são bases, e a gente está passando essas bases justamente para fortalecer a família. Mas a família ela é fortalecida, no geral, quando cada membro da sua família ele recebe todos esses aspectos que foi falado aqui. Então, ele vai recebendo uma gama de conhecimento, uma gama de sentimento, uma gama de contatos e de valorização, e tudo isso vai fazer com que um membro da família ele seja fortalecido. É como aquela história que as pessoas fazem comparação. Se você pegar uma tala, você quebra ela muito fácil, né? Você junta 2 talas, você já quebra com uma certa resistência. 3 talas, aumenta a resistência, 4. Quando você forma um feixe, você já não consegue quebrar mais. Então, assim é a família. Quando nós fortalecemos um a um da família, nós vamos fazer um feixe familiar, uma família forte, que aí pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir tudo aquilo que é contrário à família, pode vir as primeiras dificuldades, as primeiras provações, tudo isso vai vir, vai bater na família, mas ela vai resistir, porque é uma família que ela vai estar fortalecida da forma correta. E é isso que eu quero para a minha família, eu tenho certeza que é isso que você quer para a sua família, meu amado. E tudo isso está na palavra do Senhor. Nós estamos aqui justamente para aprender mais disso. E quando nós fazemos tudo isso, isso vai refletir na sociedade, vai refletir nas famílias que estão em torno da nossa família, vai refletir quando o meu filho estiver na escola, quando a minha filha estiver na escola, quando a sua filha estiver na escola. Então, na faculdade, em todo lugar, no trabalho, em todos os lugares, ele vai refletir todo este aprendizado que ele teve. Uma outra coisa que é fundamental também dentro do ambiente familiar é ter mais tempo juntos. E isso aí, ele vai mexer com muita gente. Porque se vocês olharem para um tempo atrás, as famílias passavam mais tempo juntos. Hoje, as famílias elas estão distanciadas. E essa distância ela não acontece só fisicamente, ela acontece mesmo as famílias morando junto, né? Ela acontece, é uma distância mental e espiritual, porque às vezes a família está dentro de casa, mas nós estamos aqui hoje transmitindo isso através da tecnologia, que ela está sendo usada de diversas formas, e nós sabemos isso porque ela é fundamental hoje, porque eu estou aqui transmitindo a palavra para vocês na Escola Bíblica Dominical através da tecnologia, mas ela tem os lados negativos, e aí, quando eu falo em junção da família, em fortalecimento, e isso acontece dentro de casa, vocês sabem disso, porque nós temos filhos, filhas, e quando os filhos se isolam dentro do quarto, no celular ou no notebook, é um distanciamento, mesmo os corpos estando próximos, mas há um distanciamento social, há um distanciamento desse tempo mais junto. Então,
Quando a lição ela fala nesse tempo mais junto, ela fala em eu ter um contato maior com os meus filhos, em você ter um contato maior com seus filhos, de conversar mais, de sair junto, fazer outros programas fora, né? Levar para passear, levar para um lugar onde eles vão poder admirar a paisagem, a natureza, onde vocês vão poder conversar junto, se divertir junto, brincar juntos. Isso é fundamental, meus amados, porque nós estamos num tempo de correria, onde o pai sai de manhã de casa, ele chega à noite, aí ele chega cansado, ele não quer mais conversar, a criança chega, papai, olha isso aqui, aí ele já não quer mais ver. Então, pense em tudo isso. Pegue a sua família e tenha um contato maior com ela, tenha mais tempo. Saia, converse, passeie. Olha só o que diz aqui, não se deixe surpreender, procure organizar as suas tarefas e atividades para que assim consiga dedicar um tempo com qualidade para a sua família. Eclesiastes 3:1 é um texto que você pode usar. Salmos 90:10 também. Então vai falar de todas estas coisas. Quando nós utilizamos todos esses aspectos que eu já mencionei aqui, que está dentro da lição, que é o lado espiritual, o lado sentimental, e usarmos tudo isso dentro do nosso lado social, e aí nós vamos buscar aquilo que é melhor para todos nós, o que é melhor para a família. O que é melhor para a família, meu amado, minha amada? O que é melhor para a nossa família? Conhecer a palavra, orar, jejuar, amar mais, levar a palavra do Senhor mais, ter mais tempo para a nossa família, valorizar a nossa família. Então, Jesus, ele faz a comparação naquele texto, né? Jesus faz a comparação nesse texto aqui e ele fala de 2 homens que construíram suas casas. E eu digo aqui, a palavra é para nós, para mim e para você, que construímos as nossas famílias. Aqueles 2 homens, ele chamou um de insensato e outro, ele chamou um de prudente e o outro de insensato. Como é que você, hoje, meu amado, minha amada, como é que está você hoje diante da sua família? Você está sendo prudente ou você está sendo insensato? Reflita, pense, haja. Quando ele faz aquela comparação, se você fazer a leitura assim, de forma superficial, você pode entender assim que um deu sorte de construir a sua casa num lugar onde tinha rocha. E o outro não. Teve a infelicidade de construir num terreno de areoso, né? Então, mas na verdade, essa base que Jesus está falando, ela é espiritual. Quando cavamos as nossas valas para fazer a base, ela tem que ser dentro de todos esses aspectos que eu falei. Olha a imagem da nossa igreja. É uma igreja que ela foi planejada, foi tirado medidas, foi cavado um alicerce bem grande, de forma profunda. Para quê? Para que depois que ela tivesse erguida, quando viesse as tempestades, o vento forte, ela não caia. Então, é a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui para mim e para você, que está ouvindo esta palavra, que a nossa família, ela
tem que estar alicerçada. E o alicerce, ele tem que ser profundo. Temos que cavar um alicerce profundo. E dentro desta vala, nós colocarmos a palavra do Senhor, que é a primeira que nós temos que ter em nosso coração, e na nossa família. Depois temos que colocar as orações. Depois nós temos que colocar tudo isso na dependência do Senhor, na total dependência dEle. Temos que nos entregarmos a Ele, entregarmos a nossa família a Ele. Quando eu oro, todos os dias eu digo assim: meu Pai, a minha família te pertence. Ela não pertence a mim. Eu sou apenas um representante teu aqui. E por isso é fundamental que cada um de nós façamos isso. Porque quando nós colocamos a palavra do Senhor, a oração e a dependência dEle como base de tudo isso, e aí nós vamos construir uma família fortalecida, como diz a nossa lição. E aí pode vir a chuva, pode transbordar os rios, pode soprar o vento, pode bater com ímpeto contra esta casa, contra a nossa família, e ela não desabará, porque ela está construída na rocha, que é Jesus Cristo. Então, a palavra de hoje é isso: fortaleça a sua família na rocha, fortaleça em Jesus, e aí todas as coisas vão fluir de acordo com o Espírito Santo vai coordenar na minha e na sua família, meu amado. E eu creio sim, que a nossa família não será como a do homem imprudente, né? Em nome de Jesus, a nossa família será fortalecida e ela estará pronta para todas as adversidades que vier. E eu quero deixar uma reflexão para vocês. Vocês estão construindo a base familiar de vocês na rocha ou na areia? Pensem e deixe que o Senhor tome conta de tudo isso. Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo isso que foi passado aqui, pela sua palavra, que ela possa ter servido para que os nossos corações mudem cada vez mais, porque o homem ainda tem um coração duro. Precisa amolecer mais, meu amado, e deixar o Senhor te usar a tua família. E eu quero dizer aqui para vocês que façamos igual Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai querido, para reconhecer a Tua glória, o Teu poder, e nós queremos entregar as nossas famílias, Senhor, em Tuas mãos, porque nós sabemos que Tu és o provedor de todas as coisas, Pai. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o único Deus. E nós sabemos, Pai, que todas as coisas que vierem contra as nossas famílias não abalarão as estruturas, porque nós estamos firmados na Tua palavra e estamos sobre a rocha de Jesus. Pai amado, afaste todo o mal, todas as tentações, todas as coisas que são contrárias a Ti, Pai, que tentam afligir as nossas famílias, mesmo nesse tempo de dificuldade. Mas nós estamos aqui para aprender,
para te louvar, mesmo nas dificuldades, Pai. Queremos entregar as nossas famílias para que o Senhor possa transformar cada membro da nossa família, Pai. Cada membro. Cada ser que está em família, Pai. Que ele possa ser moldado com a Tua palavra. Que o seu coração possa ser transformado. E que ele possa te louvar para todo o sempre. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Não percam a próxima aula, é a 13ª. Ela irá falar sobre essa missão familiar. E então eu já quero convidar vocês, desde agora, o nosso pastor de área, ele vai estar ministrando. E nós estamos muito felizes por isso, porque ele é uma pessoa que vem desse ramo missionário, né? Então não percam. Já o convite está lançado aqui para vocês. Amém. Acorda pro domingo, dia clareou. Vai, vai, adeus preguiça, pois Deus me despertou. Vou estudar, aprender, a orar e a Deus buscar. EBD, lá vou eu conhecer mais de Deus. Chega de dormir, é hora de acordar. Vou para a escola bíblica dominical. De manhã na EBD, mais de Deus conhecer. Só vontade de obedecer, saber como devo ser. Chega de dormir, é hora de acordar. Vou para a escola bíblica dominical. De manhã na EBD, mais de Deus conhecer. Só vontade de obedecer, saber como devo ser. Oi, crianças! Crianças lindas, a paz do Senhor! Geração Atos Kids! Bom dia, bom dia! Vamos acordar, crianças, para mais um encontro conosco aqui na EBD, a melhor escola do planeta! E a tia Yara está muito feliz de mais uma vez estar aqui com você nesse encontro, junto com o nosso amigo Jesus. Ele que já estava aqui esperando eu e você, crianças, para mais essa lição. Que bênção! A tia Yara está tão feliz e quer dizer para você que você é muito especial. Isso mesmo, crianças, vocês são especiais para nós. A tia Yara está morrendo de saudade, doida para dar um abraço, um beijo. Mas logo vamos estar aqui e matar toda essa saudade, não é mesmo? E como é que está aí o domingo de vocês? Acordaram de manhã, tomaram aquele café gostoso, né, que a mamãe preparou para você? Você já agradeceu o Papai do Céu hoje? Já agradeceu Jesus? Ai, tia Yara, ainda não agradeci hoje não. Então, tem que agradecer. Nós temos que ser gratos a Deus, crianças, porque você tem uma casa, você tem uma caminha para você dormir, tem alimento para você comer, nunca falta nada, você tem saúde, você é perfeito, crianças. Já pensou que coisa maravilhosa? Jesus fez você com muito amor e com muito carinho, Ele criou você. Por isso que nós temos que ser gratos a Deus, não é mesmo? Você é único. Cada um de nós temos uma impressão digital. Nós não somos uns iguais aos outros, não é mesmo? Porque você é único, especial. Jesus fez você com muito amor. Lá em Salmo 139, no versículo 13, diz assim: Tu criastes cada parte do meu corpo. Tu me formastes na barriga da minha mãe. Olha só, crianças, que maravilha! Jesus criou você. Então você é especial. Por isso Ele te ama. Por isso é tão importante você estar aqui nesse encontro da EBD para aprender os milagres de Jesus, para nós glorificarmos o nome de Deus e estarmos, alicerçados na fé com Jesus, assim, juntinhos, não é mesmo? Então, enquanto a tia Yara já vai começar a cantar um louvor, que a tia Yara gosta de cantar louvor para Jesus, você já vai se organizar aí, vai pegar a sua Bíblia, vai lá no WhatsApp,
vai lá com o seu amigo, com a sua família, compartilha aí o link da nossa EBD no YouTube, no Facebook. Vai lá, fala pro seu amiguinho, olha, já vai começar a EBD, vamos lá, vamos compartilhar, crianças, o amor de Deus. Amém? Crianças, então vamos cantar esse louvor para engrandecer o nome de Jesus sobre os milagres, todos esses milagres que Ele fez maravilhosos. Vamos lá? Preste atenção. O cego de Jericó, ele não via e andava assim. O cego de Jericó, ele não via e andava assim. Ó, crianças, o cego era triste porque não podia ver. Mas encontrou Jesus e agora ele vai dizer: eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver, agora eu tenho a luz. Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver o poder de Jesus. Na Galileia o aleijado sem Jesus andava assim. Olha, crianças, como ele andava. Na Galileia o aleijado sem Jesus andava assim. E essa história, se você quiser saber, ele encontrou Jesus e agora vai dizer: eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, agora eu sou feliz. Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular, agora eu vou louvar. Olha só, a viúva de Naim andava chorando assim. Buá, buá, a viúva de Naim andava chorando assim. Mas Jesus no caminho com ela se encontrou. E devolveu o filho e a viúva então cantou. Como que ela cantou? O filho dela levantou, o filho dela levantou, o filho dela levantou. Ele ressuscitou. Vamos lá, crianças. O filho dela levantou, o filho dela levantou, o filho dela levantou. Glória a Deus, ele ressuscitou. E agora, crianças, é assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Milagres, prodígios, maravilhas e sinais. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Milagres, prodígios, maravilhas e sinais. Vamos lá, crianças. O que vivia assim, agora vê assim. O que andava assim, agora anda assim. O que chorava assim, agora canta assim. Aleluia! Amém, crianças? A tia Yara fica um pouco sem fôlego, né? Mas é assim mesmo. A gente que não sabe, assim, cantar aqueles louvores, igual aqueles cantores, né, crianças? O importante é que Jesus, ele recebe o nosso louvor. Não importa se a gente desafina, se a gente erra, às vezes, um pouquinho a letra, né? Quando a gente faz com amor, com coração, dedicação a Deus, ele recebe o verdadeiro louvor. Amém? Então, crianças, agora vamos para a melhor parte. Qual, tia Yara? Qual é a melhor parte, Yara? A palavra de Deus. E nesse momento, eu quero dizer para você que a gente tem uma convidada especial. Quem é, crianças? A tia Júlia. Uhul! Ai, amém. Glória a Deus, a tia Júlia hoje veio conosco para compartilhar dessa palavra maravilhosa, crianças. Mais uma lição da EBD. Que o Senhor Jesus possa lhe usar poderosamente. Amém? Acorda pro domingo, o dia clareou. Vai, vai, adeus preguiça. Vai, vai, adeus preguiça, pois Deus me despertou. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Aqui tá a tia Júlia. E antes da gente começar a historinha, eu queria falar que eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu tô muito feliz por estar aqui. E vocês estão gostando dos vídeos que a gente estão fazendo? A gente está fazendo com muito carinho para vocês. E hoje a gente vai aprender sobre mais um milagre de Jesus, tá bom? Então você que ainda não pegou a sua Bíblia, vai pegar agora e vai abrir em Marcos, capítulo 7, versículo 31. E a gente vai até o 37, tá bom?
Então, crianças, enquanto vocês estão pegando as suas Bíblias, enquanto estão procurando aí o versículo de hoje, a história de hoje, eu vou fazer uma pergunta muito importante para vocês, tá bom? Vocês acham que é muito importante a gente ouvir os sons? Tem algum som que a gente não deva ouvir? O que vocês acham? Crianças, vocês sabiam que existem pessoas que não conseguem nem ouvir e nem falar? Você já se imaginou assim, sem conseguir falar para as pessoas o que você quer? Eu quero água, mamãe. Imagina você sem conseguir falar isso para sua mãe? Pois é, tem pessoas que são assim, são as pessoas surdas, são as pessoas que não conseguem escutar nada. E temos as pessoas mudas, que são aquelas que não conseguem falar nada. E vocês sabem como elas se comunicam? Elas se comunicam por meio dos gestos, com as mãos. E o nome dessa linguagem é Libras. Tá aqui, ó, esse é o alfabeto. E elas vão fazendo com as mãos. Você já imaginou tentando fazer gestos para se comunicar com os outros? Ó, eu vou fazer alguns gestos aqui e vocês vão tentar adivinhar o que eu quero dizer com isso, tá bom? Ó, por exemplo, o primeiro gesto. O que vocês acham que é isso? O segundo gesto. Assim, ó. É isso mesmo, vocês são muito inteligentes. Eu quero dormir, né? E eu tô com fome. Agora vamos ao mais difícil. Assim, ó. Vocês sabem o que isso quer dizer? Quer dizer eu te amo. Na linguagem de sinais quer dizer eu te amo. E algumas pessoas, crianças, usam esses gestos para se comunicarem com as outras pessoas. E hoje a nossa lição vai falar sobre um rapaz que ele era assim. Ele tinha que usar os gestos para se comunicar. O nome da lição é Jesus ajuda um homem a escutar. Então, crianças, hoje a gente vai falar sobre isso. Você já achou aí na sua Bíblia? Marcos capítulo 7, versículo 31. Então, vamos começar a lição, tá bom? A Bíblia fala que em uma cidade chamada Decápolis, Jesus estava passando por lá. E por onde Jesus passava, seguia, atrás dele uma multidão. E nessa cidade existia um rapaz que ele não conseguia escutar e nem falar. Imagina, crianças, como a vida dele era triste. Ele nunca conseguiu escutar nada desde criança. Então ele nunca escutou a voz da mãe dele, nunca escutou o barulho dos animais. Quão triste deve ser isso, né? Imaginar os sons, porque você não consegue ouvir. E ele não conseguia falar também. E os seus amigos, crianças, ficavam muito tristes porque eles não podiam fazer nada para ajudar o amigo deles. Mas um dia eles acharam a solução para todo esse problema. As pessoas falavam que Jesus era poderoso e que Jesus podia curar qualquer doença e qualquer enfermidade, que não havia barreiras para Jesus. Então, imediatamente, os seus amigos tiveram uma grande ideia. A ideia era a seguinte, era levar o amigo deles até Jesus e Jesus ia curar o amigo deles, né, crianças? Ele ia conseguir ouvir, ia conseguir falar. Então, imediatamente eles foram até a casa do amigo deles, pegou ele e levou até Jesus. Imagina, crianças, o que aquele rapaz estava pensando naquele momento, né? Talvez os seus amigos tentassem se comunicar com ele, dizer que ele seria curado finalmente, mas ele não conseguia entender. Até que eles chegaram até uma multidão enorme que seguia Jesus. E teve o primeiro obstáculo, que foi tentar atravessar essa multidão para chegar até Jesus. Então eles foram lá, não desistiram e continuaram até que eles chegaram até a solução do seu problema, que era Jesus. Quando Jesus olhou para os amigos daquele rapaz e para o rapaz, ele entendeu o que eles queriam que ele fizesse. Ele entendeu que precisava curar aquele rapaz. Então Jesus pegou esse rapaz e se afastou da multidão, ficando sozinhos. E então, o que Jesus fez? Ele colocou os dedos nos ouvidos daquele rapaz, cuspiu e tocou na sua boca. E olhando para o céu, Jesus falou: abram-se. E naquele momento, esse rapaz que não conseguia ouvir e não conseguia falar foi curado. Os seus ouvidos se abriram e ele conseguiu ouvir a voz de Jesus, conseguiu ouvir talvez o barulho dos pássaros, ouvir o barulho da multidão. Ele conseguia ouvir tudo. E sabe, crianças, vocês já viram um bebê tentando falar, aprendendo a falar?
Um bebê ele não consegue, né, falar as palavras certinhas, ele só faz alguns sons, depois ele vai aprendendo algumas palavras, até que ele consegue aprender as frases. Só que esse rapaz foi diferente. Quando Jesus o curou, ele conseguiu ouvir e ele também conseguiu falar. Mas ele não estava aprendendo a falar. Ele falava. E não só falava, como ele entendia tudo que as outras pessoas falavam para ele. E depois disso, Jesus falou uma coisa para eles: não fala para ninguém que eu te curei. Só que, crianças, a alegria era tanta. Ele estava ouvindo pela primeira vez. Então ele estava tão feliz, os amigos dele estavam tão felizes, que eles saíram, por onde eles iam contando o que Jesus tinha feito por eles. Iam contando a novidade. E as pessoas ficaram maravilhadas com o que Jesus tinha feito. Como é que Jesus tinha feito um surdo ouvir, um mudo falar? Era algo assim incrível. Então, crianças, isso é incrível, não é? Vocês não acham incrível? Eu acho. E vocês conhecem alguém que seja surdo e que seja mudo? Jesus cura até hoje, crianças. E assim como ele curou esse rapaz, ele pode curar qualquer pessoa, qualquer enfermidade, qualquer doença. Não importa o que seja, Jesus é poderoso. E ele era poderoso naquela época e é poderoso hoje. E crianças, assim como esse rapaz, nós devemos anunciar a palavra de Deus, devemos falar o que Jesus fez por nós, porque Jesus fez algo por nós. Ele morreu numa cruz, por mim e por você, e ressuscitou. Tá bom, crianças? Agora, crianças, nós vamos ler um versículo aqui da nossa história que vocês vão memorizar e guardar no coração de vocês, tá bom? Vamos lá. Tudo que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Mais uma vez, bora repetir. Tudo que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Marcos, capítulo 7, versículo 37. Tá bom, crianças? Agora eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Eu vou chamar uma ajudante aqui para me ajudar agora nesse momento, a Tiara. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui é um ouvido e escutar, não é? Agora eu vou pegar uma coisinha aqui para vocês. Vocês sabem o que é isso aqui? Vocês estão reconhecendo? É um cotonete. E para que a gente usa o cotonete? Vocês sabem me dizer? É isso mesmo, é pra gente limpar o nosso ouvido, né? Vocês sabiam, crianças, que muitas vezes tem muita sujeira nos nossos ouvidos e que a gente não consegue escutar muito bem a voz de Deus por conta dessas sujeiras? E vocês sabem que sujeira é essa? Sim, são os pecados. Às vezes a gente enche os nossos ouvidos da fofoca, da mentira, da desobediência, de tudo aquilo que desagrada a Deus. A gente fica surdo e não consegue escutar a voz do Espírito Santo, crianças. Então a gente tem que usar o cotonete para limpar os nossos ouvidos, para escutarmos a voz de Deus. Então, crianças, essa foi a historinha de hoje. Tá aqui, Tiara. Espero que vocês tenham gostado. Aprenderam tudo direitinho? Eu espero que sim. E agora vamos fechar os nossos olhinhos, que nós vamos orar para finalizar o momento de hoje, tá? A aula de hoje, tá bom, crianças? Vamos fechar os nossos olhinhos, né, Tiara? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais uma lição, aprendendo mais um milagre de Jesus. Senhor, que assim como esse rapaz, você possa nos curar de qualquer tipo de pecado. Nós sabemos, Senhor, que Tu és poderoso para nos livrar de qualquer tipo de mal. Nós estamos passando por um momento tão difícil, Senhor, por essa pandemia, mas nós sabemos que Tu és poderoso, que Tu vai nos curar, que Tu vai nos salvar e nos livrar de qualquer tipo de mal, tá bom, Senhor? Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo dia de hoje, que o Senhor venha abençoar cada casa, venha abençoar cada família e cada criança que está assistindo essa aula hoje. Em nome de Jesus, amém! Então, crianças, é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. E um beijo para todos vocês. Estamos com muitas saudades e fique com o versículo da semana. Saber como devo ser. Olá, crianças. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês.
Eu sou o Jonatas, da geração Atos Kids, do livro do Vale 5. Eu vou recitar o versículo da semana para vocês meditarem. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Salmo 77:14. Crianças, tem muitas coisas importantes na nossa historinha de hoje. Como por um exemplo, Deus, ele quis fazer um milagre com o surdo longe da multidão. O que eu entendi nisso é que nesses dias de quarentena, Deus ele pode fazer um milagre com você, com a sua família. Ele pode fazer um milagre até mesmo quando você estiver orando antes de dormir. Então, receba seu milagre, porque Deus sempre está Porque Deus sempre está presente. Creia nisso. Leve a palavra de Deus com você. Peça de Deus bênçãos. Então é esse o resumo da nossa historinha de hoje.